Então, estávamos conversando, né, a Igreja de Nossa Senhora de Montserrat, antiga abadia do Mosteiro de São Bento. Aí hoje temos apenas missas no domingo, de manhã cedo, para quem quiser anotar aí pós-quarentena. O interior dela, alguém já tinha visto? Ela por dentro, sem ser na aula passada. Ela é uma igreja belíssima, né? Uma pequena capela. Ela lembra muito, quem já foi na cidade de Cachoeira, a igreja de Nossa Senhora da Ajuda. E lembra muito o estilo de capela do Castelo Garcia Dávila, em Prado Forte. É um estilo de construções que se assemelham, tá? Só que esse antigo altar, esse altar que vocês estão vendo aqui, era o antigo altar da Capela Mor do Mosteiro de São Bento. Como eu já disse, né? Por algum motivo ele foi, na construção da atual Capela Mor, ele foi desmontado e preservado, que não era muito comum, tá? E posteriormente transferido para Montserrat. Ele era muito maior. Nos arquivos do Mosteiro de São Bento tem uma reconstituição feita por um monge chamado Irmão Paulo Larremaia, que era um monge de origem alemã, grande estudioso das artes, um exímio heraldista, né? Ou seja, aquele que fazia brasões. Então, brasão da UFBA, de boa parte das faculdades da UFBA é de autoria dele. Ele faz uma reconstrução de como seria esse altar, muito maior do que o que está aí hoje. Tanto é que nas dependências do mosteiro nós temos fragmentos desse altar. Então temos colunas, anjos, imagens. Tá? Então aqui esse fragmento, né, vamos chamar assim, do altar do Mosteiro de São Bento, aqui como Nossa Senhora de Montserrat. E a presença da roquere, dos festões, as colunas torças, também chamadas de colunas salomônicas, certo? E aí tem toda uma memória do Templo de Salomão, uma imagem mais abrangente de toda a igreja, ou seja, ainda com púlpito, né? Ela não tem aquela simetria barroca, mas nós temos a azulejaria portuguesa no padrão tapete, que é esse padrão nós vemos aqui, tá? É o mesmo que aparece contornando a moldura da porta do púlpito, é o mesmo que aparece em detalhes atrás do altar-mor. Uma igreja que tem um grande conjunto de painéis em azulejaria portuguesa do século XVIII é a Igreja Nossa Senhora do Rosário de Cachoeira. O conjunto de painéis, ela ocupa quase toda a área da nave da igreja, na altura dos púlpitos. Uma outra igreja que é ainda dentro desse espírito do século XVIII, né, é a Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia. Essa igreja atual, ela veio desmontada de Portugal, na Pedra de Ilhós, um grande quebra-cabeça. E a primeira igreja construída no local se encontra na lateral. Quando nós entramos na Basílica da Conceição da Praia, do lado direito ainda. Foi uma igreja fundada ainda por Tomé de Souza, lá em 1549. Então, como eu já falei, né, toda a talha ao gosto do século XVIII, tá, o teto de José Joaquim da Rocha, diferente daqueles tetos que nós vimos em Minas, por exemplo, do Rococó,
que nós temos apenas elementos pontuais, um grande medalhão central, tá? O que é que se acontecia em alguns casos, tá? Com essa mudança de estilo? Se pintava o teto todo de azul, só deixava visível o medalhão central com a imagem do santo de devoção daquela igreja, tá? A Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, no Pelourinho, aconteceu isso. Só ficou o medalhão central e todo o resto do forro foi coberto, né, por uma tinta azul e depois colocadas estrelas prateadas. Em uma restauração se descobriu a continuação dessa pintura. Uma aproximação desse altar-mor na base da festa da Conceição, festa que acontece 8 de dezembro. E ela é uma igreja que, se vocês observarem, ela está construída junta, né, colada, vamos chamar assim, com a ladeira da montanha, que a gente chama de ladeira da montanha, que já é uma ladeira do século XIX. Tá? Salvador, você tinha pequenas ladeiras. Então, atrás dos fundos da Conceição, nós temos um acesso que daria provavelmente a Cidade Alta, mas uma das primeiras ladeiras de Salvador que a gente tem notícia é chamada Ladeira da Misericórdia, que sai ali entre a prefeitura e a lateral da Santa Casa. Né? E mais umas imagens, os atlantes presentes tanto aqui quanto nos altares laterais do arco do transepto da Igreja de São Francisco de Assis. Os Atlantes, as Cariátides. Tem um livro que eu indiquei na aula passada, que é A Talha Neoclássica na Bahia. Ele é do Luiz Alberto Freire. Ele traz, é um livro fantástico, ele traz as minúcias do significado de cada ornamento, o porquê de cada detalhe. Tá? Por exemplo, aqui nós temos no centro do arco o olho que tudo vê, o olho de Deus. Né? Uma outra igreja aqui, que essa é bem interessante, que é a igreja da Convento da Palma, ali na Mouraria. Alguém conhece? Não. Que é a antiga reitoria da Universidade Católica, hoje está sob a administração de uma ordem religiosa, que eu esqueci o nome. Mas era o antigo convento dos agostinianos. Tá? Ela é uma igreja de arquitetura provavelmente é do século XVIII, o interior neoclássico. Tá? E aqui eu já trago, já mudando um pouco dessa arquitetura sacra para uma arquitetura civil, uma casa típica, uma casa baiana do século XIX, no Largo da Mouraria. Tá? Uma casa com a sua fachada revestida de azulejaria portuguesa, tá? Com suas janelas de guilhotina. Esse arco da porta com essa grade de ferro é chamada de bandeira, né? Esse elemento é chamado de bandeira, vai ser muito comum nas casas para facilitar a ventilação. Então, tanto na porta principal quanto nas portas internas, você ter essa bandeira de ferro. E essa casa aqui, ela, além dela ser uma casa bem preservada, ela figura no filme da obra de Jorge Amado, que é Dona Flor e seus dois maridos. É a casa e a escola de culinária de Dona Flor, para quem viu aquele filme dos anos 70, mais ou menos. Então, aparece a igreja, aparece a casa, né? E um pouco dessa arquitetura
civil, como era Salvador século XVIII, século XVII, XVIII, XIX. Tá? Então, vou trazer alguns exemplares aqui. Quem conhecer algum deles, por favor, sinalize. Tá? O primeiro, nós temos aqui o solar Casa dos Sete Candeeiros. Tá? E aí eu vou chamar a atenção para a questão dos balcões, né? Ou sacadas. Quando é unificado, é chamado balcão ou sacada corrida. Quando você tem uma mesma peça para todas as janelas. Como aqui individual, são sacadas individuais ou balcões individuais. Observem as pinhas, né? O detalhe de acabamento nas pontas. Essa casa tem o nome de Sete Candeeiros, porque ela foi iluminada com 7 lâmpadas de azeite no período da passagem da família real por Salvador em 1808. Aqui já é uma outra casa, já no 19, né? Hoje é um hotel chamado Hotel das Portas Velhas, também na região da Mouraria. Essa aqui, turma, a primeira é no centro que a gente conhece como Centro Antigo. Tá? Essa aqui é a Mouraria. Se a gente descer da Mouraria, nós vamos sair ali na região da Baixa dos Sapateiros, subindo qualquer ladeira à frente, a região que a gente chama de Centro Histórico. Tá? Solar Bercó, que é o sobrenome do proprietário. Hoje é a sede do IFAM. E aqui imagem do Solar Bercó. Nós temos ele está entre a cidade que a gente chama de cidade alta e a cidade baixa, assim, Rua da Vala, que é a chamada antiga Baixa dos Sapateiros. Tá? Aqui uma imagem aérea da área que ele ocupa. E aqui sua fachada, digamos assim, sua segunda fachada principal, vamos chamar assim, né? Que é a fachada onde o público, em geral, tem acesso. Tá? Apesar de ser um órgão federal como o IFAM, pode ser visitado. Aqui, as varandas, ainda com resquícios daquela solução arquitetônica chamada de Muxarabi, né? Que é uma solução, perdão, é um elemento da arquitetura árabe. E aqui um dos seus ambientes internos, né? Um dos grandes salões, com painéis de azulejaria portuguesa, teto em caixotão, ou chamado teto de gamela, também, que é esse teto meio curvo. Existe um teto semelhante a esse no Centro Cultural da Caixa, ali na Rua Carlos Gomes. Solar Passo do Saldanha, perdão, que é o antigo Liceu de Artes e Ofícios aqui em Salvador. Tá? Todos os prédios que eu estou mostrando aqui, turma, todos eles são tombados, tá? Pelo patrimônio. Então, o solar confundir Sete Candeeiros com Passo do Saldanha, perdão, onde se destaca essa portada monumental. Ele está ali próximo da Misericórdia. Tá? Ele está em uma região do centro antigo da cidade em que, em visitações, a gente tem que tomar um certo cuidado. Né? Mas, assim, eu já fui lá algumas vezes fotografar essa fachada, essa portada. Nunca aconteceu nada comigo, mas precaução nunca é demais. Tá? A segunda foto, essa aqui também é uma casa do século final do 16, tá certo? Ela pegou fogo nos anos 70, mais ou menos. Essa outra é o solar do Barão do Rio Real, em Nazaré, está sendo atualmente restaurado. Não sei o que é que vai acontecer ali. Ele fica ao lado do Hospital de Olhos Santa Luzia, no bairro de Nazaré. É uma típica casa do final do 18 para o 19. Essa aqui alguém conhece?
Dessas que eu mostrei, alguém conhece alguma? Eu conheço quase todas. Quem foi que falou? Essa, Quem foi? Daniela. Oi, Dani. Conhece quase... Essa aí. Não é por conta da altura, mas lembra o abrigo de São Francisco, ali Ah, na Baixa dos Sapateiros também, mas só que ele é bem elevado, né? É, É por isso. eu vou mostrar uma imagem dele daqui a pouco. Essa casa aqui, turma, é o antigo Solar Conde dos Arcos. O Conde dos Arcos, ele foi o último vice-rei do Brasil, antes da chegada da família real. Tem um Solar Conde dos Arcos também no Rio de Janeiro, que depois foi repartição na época do Império e hoje pertence à Faculdade de Direito. Tá? Esse Solar Conde dos Arcos hoje, ele está como dependência do Colégio 2 de Julho. Ele também é um imóvel tombado. É um imóvel já de 1781. É o que se chama de arquitetura pombalina. Ele lembra muito a arquitetura de Lisboa, tanto ele quanto o Solar do Barão do Rio Real. Aliás, nós temos essa arquitetura que transita entre Portugal e Brasil. Tá? Já no século XIX, que vai ser muito comum, essas varandas, sacadas, balcões, grades de ferro também, né? A arquitetura do ferro, que vai ser muito utilizada na construção não só de elementos decorativos. Sim, né? Salvador tem muita coisa que lembra Lisboa e quem já foi a Lisboa lembra muito Salvador. Tem essa quase cidades gêmeas, né? Vamos guardar as devidas proporções, né? Salvador é Salvador, a gente não tem nem o que questionar. Conde dos Arcos, tá? Solar São Damaso, que foi o primeiro seminário para padres. Depois o seminário sai daí e vai para onde hoje é o Museu de Arte Sacra. Nos anos 50, 60, sai do Arte Sacra e vai para o atual Seminário São João Maria Vianney, ao lado do campus da Católica na Federação. Ele é um típico solar do século XVII. Tá? Então, isso está logo atrás do centro do que a gente conhece como Praça da Sé e Rua da Misericórdia. Então, observe, perto dela, várias outras casas ainda esperando por um processo de restauro. Tá? Uma coisa curiosa, esse tipo de janela é chamado janela de avental, porque contém essa pedra quase sempre ao centro. E quase sempre em todas as portadas das casas, tá, como o Paço de Saldanha, o Bercó e os Sete Candeeiros, você vai ter o brasão da família que construiu, ou se for instituição religiosa, uma cruz ou um emblema da ordem que ela pertence. Tá? Essa casa aqui é uma casa bem peculiar pelo nome. Ele é um solar, não é? Mas ela é conhecida como Casa das Sete Mortes. É um dos roteiros mal-assombrados de Salvador. Né? Vamos fazer essa pequena intervenção. Não se sabe ao certo o crime que ocorreu nela, mas foi entre o século XVIII e o século XIX. Tá? Uns dizem que foram 3 mortes, outros dizem que foram 7 mortes, daí o nome dela. Não se tem um consenso com relação a isso. Ela fica localizada ali na Rua do Paço. Quem vem do Carmo, descendo para pegar o Taboão. Conhece a região do Taboão? Conheço. Era residência.
No passado era residência, tá? Todas essas que eu mostrei ou são de instituições privadas, como São Lacões dos Arcos, ou são de esferas público, ou estadual ou federal, por exemplo. Essa daqui pertence à Casa Pia dos Órfãos de São Joaquim, mas o Solar Bercol pertence ao IFAM, o Solar do Barão do Rio Real. Eu não sei o que ele vai ser ali, ele está sendo restaurado. Sim, no passado, aí todas foram moradias, tá? Então, solar, casa, assobradada, todas nasceram como moradias. Aí, com o passar do tempo, tiveram suas funções alteradas, tá? Como, por exemplo, o Paço Saldanha virou Liceu de Artes e Ofícios, esse Barão do Rio Real, ele foi um colégio, acho que Nossa Senhora de Lourdes, se não me falha a memória. O Solar Cruz dos Arcos pertence a uma faculdade, ao 2 de Julho. Né? O Solar São Damaso, sim. Essas mais bem preservadas. Tá? Então, remetem aí os descendentes de Garcia Dávila e várias outras famílias, vamos chamar assim, de tradicionais. Aquelas famílias antigas. E ao lado, aquelas casas antigas também de Salvador, né? Outros tipos de moradias. Aqui já no bairro de Santo Antônio, além do Carmo, que é uma região do centro antigo da cidade que eu gosto bastante, por ainda conservar boa parte do que é mesmo, do que era mesmo esse centro de moradia, de não ser algo apenas comercial, tá? Como o que a gente chama de centro histórico, que vai ali da Misericórdia até a Fundação Casa de Jorge Amado. Ah, tá vendo? Alguém já identificou aí Nossa Senhora de Lourdes. Tá? Então, o Carmo ainda conserva essa... É a mesma coisa do Centro Histórico de Olinda, Pernambuco. É um centro histórico que eu chamo de centro histórico vivo, porque as pessoas moram. Não é apenas já de dia loja, restaurante, museu, e de noite deserto. Não. De dia tem lojas, restaurantes, museus, pousadas e hotéis, mas também vocês têm famílias morando. E um bom meio de conhecer um pouco desse centro antigo é ler no Jorge Amado. Para quem já leu, para quem não leu, fica a dica. Então, essa é uma casa ruim. Essa aqui do lado, duas casas tipo do estilo Bahia, século XIX, uma casa de uma família tradicional, né? Uma família do século XIX. Alguém me perguntou dele, do Lar Franciscano Santa Isabel, que é uma construção imponente, não é? Recortando ela, parece que nós estamos em Lisboa. Ela foi construída. Ela é uma das poucas que ainda se conserva isso, que é esse aqui que eu mostrei agora. Eu vou falar também um pouco do Santo Antônio Além do Carmo. Não é? Ô, Rodrigo, é uma arquitetura mesmo encantadora. Eu acho, sou apaixonada por esse estilo, mas eu fico tão triste de ver que é extremamente mal conservado e é decadente mesmo, né? Sim. A gente não consegue realmente valorizar esse patrimônio que a gente tem. Você falou de Olinda, eu também conheço Olinda, gosto demais de lá. Mas, assim, você chega... É uma felicidade conhecer Olinda e, ao mesmo tempo, você lembra de Salvador e fica, poxa, por que que a gente não valoriza assim? O que que acontece aqui, né? Às vezes eu fico até sem entender. E é a mesma coisa, por exemplo, Ouro Preto, Mariana, você vê aquela cidade viva, né? Você vê moradia, pousada, barzinhos, cafés, tudo funcionando, não é? Então, não é? Acho que, não sei, acho que
Mas imaginem vocês fazer um projeto de interiores para uma casa dessa, cheia de características, cheia de Pois é. história, trazendo esses elementos, né? Essa bagagem histórica que ela tem. Vocês vão ver muito falar sobre isso. Acho que é Revit o nome. Como é o nome? Espera aí que eu vou pegar agora. Tem um nomezinho desse em que você respeita toda retrofit. Perdão, deixa eu consultar aqui minhas anotações. Que você respeita toda a característica do imóvel, sabe? É a questão de você não fazer você fazer a intervenção, mas respeitando as janelas, não é? De repente, não é você tem uma esquadrilha de madeira, não é você botar uma de alumínio, como eu vi em um casarão no Rio Vermelho, um casarão no século XIX com esquadrilha de alumínio. Algo que não dialoga perfeitamente, né? E deve ser encantador trabalhar com uma casa dessa. Então, eu fico Ô, nessa... Rodrigo, Rodrigo, você conhece, ou vocês aí no grupo, conhece o restaurante La Riguerie? Eu não sei direito que bairro é. Eu já fui com meu esposo. Menino, é um restaurante francês. A Garcia. casa, é a Garcia, ele tem Garcia. o bar e tem um restaurante dado, né, do mesmo dono. E assim, ele conservou toda a estrutura, né? A casa bem antiga, 1900 e não sei quanto. Aquela estrutura bem antiga, tudo bem retrô, tudo bem Sim. conservado. Muito legal o restaurante. Aí, se você estiver cheio, você espera no bar. O bar também super legal, super familiar, muito requintado, né? Você já foi lá, não? Conhece? Conheço. Lá Eu em já gostei fui. de lá. Uma casinha pequenininha, um restaurante. Ele funciona dentro dos cômodos da casa, né? O quarto, a sala, são os ambientes onde o restaurante funciona. Salvador Depois você coloca o nome desse restaurante. O Para grupo, quem não eu conhece, quero ir. Isso. é assim chiquérrimo, é francês, é La Riguerie. Adoro. Tem um... Depois eu vou pedir meu esposo. É no Garcia, né? Podemos marcar, né, É não, no gente? Garcia. Exatamente. É uma Garcia. boa ideia, gostei. Eu não sei lá. É porque eu não sou Vamos daqui de nos Salvador, eu não sei. reunir lá, com fé em Deus. Vamos. Deixa eu O bar, passar super essa bonito. O loucura. bar, Alguém super escreveu legal, aqui. super bonito. Não é ali? Aí Rodrigo pode levar a gente lá. Uma boa depois de um passeio no centro. Excelente. Né? Quando nós falamos, né? Esse aqui, não, lá franciscano que estava falando, né? Particularmente eu gosto muito desses locais, né? Seja ele um café, um restaurante, uma loja, uma pousada que é em um casarão antigo, tá? Como que eu mostrei primeiro, que é o Casa das Portas Velhas, o antigo Pestana Convento do Carmo, que é dentro de um antigo convento. Cachoeira também você tem um que funciona até hoje. Quer dizer, pelo menos antes da pandemia funcionava, que era a Pousada do Convento. Tá? Então, Onde fica esse aí? Porque eu tive que dar chapa aqui em casa e eu saí para fazer isso. em Como é Cachoeira. que é esse aí? Onde é? Na cidade de Cachoeira. Lá em São Félix? Não, em Cachoeira mesmo. Você tem a Praça da Aclamação, na Praça de Câmara e Cadeia. Ao lado, você tem a primeira, a Ordem Terceira do Carmo, você tem a igreja do lado, que é o convento. Certo, eu acho que eu já vi. Eu tive lá na época de faculdade, fiz um trabalho de cultura brasileira. Bem coisa, estilo de época, mas bonito. Eu já tive lá em faculdade, já tive lá em Flica, na Feira Literária. E aí, assim, turma, estava só voltando. O Lar Franciscano, ele é um dos poucos que ainda foi construído e permanece com o seu uso original. Ele foi construído para dar asilo aos irmãos mais idosos da Ordem Terceira de São Francisco. E hoje ainda permanece com essa mesma função. Não só para os irmãos, mas para outras pessoas. Aqui é um exemplo, né, do que eu falei mais cedo, desses locais
charmoso de Salvador e que se preserva a arquitetura e você tem todo um design com objetos de época, objetos de garimpo, né? Tem dois no Santo Antônio que eu acho bem interessante, que é o Café Lier, que é esse aqui, e tem um Casa Boqueirão, que provavelmente vocês vão lá pelo terceiro semestre com a professora Bianca. Esse Café Lier alguém conhece? Alguém já foi? Conheço. Eu não conheço, não. Fica onde? Santo Antônio, Além do Carmo. Próximo Só que ali. ele já foi no Pelourinho, depois ele Isso. fechou e aí ele abriu lá no Santo Antônio. Isso. Esse do Santo Antônio eu não conheço, mas o antigo, sim. No Cara, eu tô vendo que eu tô muito pobre de cultura, meu Deus do céu. Eu não conheço esses lugares nenhum. Eu- Esses aí nenhum, Eu gente. também. Não se Eu preocupe. nunca saí aqui em Salvador para lugar nenhum, assim, para conhecer esses lugares. Estou aqui há 5 anos, não conheço não. Não se preocupem que assim que a gente Oh, mas vale a pena, viu? que a gente Vale a puder pena. sair, é uma das aulas que eu faço. Curtir Salvador, assim, sendo de Salvador e curtir Salvador como turista, é um passeio, assim, que eu recomendo. Quer dizer, na verdade, não é um passeio, são vários, né? Você É tem, muito bom. você tem várias Salvadores dentro de uma Salvador, né? Exato. Mas turma, Passar essa pandemia aí, né, Rodrigo? Pra gente ir lá é, tomar um café, ó, passear, tomar um café, outro dia no La Riguerie. Ó, que chique, Com a gente vai todo certeza. dia no Point. é, Cada mergulho um flash. Cada flash um mergulho. exatamente. Tem um passeio que eu faço, né, com a turma, que eu começo ali do Centro Antigo e termino no Santo Antônio. E aí quase sempre eles terminam ali num café para tomar uma água, um suco, depois daquelas andanças todas pelo centro. E eu gosto dele porque, assim, observe que ele é uma casa padrão do 19, aquela casa chamada Casa Corredor, né? Ela, ventilação e iluminação frontal e fachada frontal e fachada dos fundos. Claro que aqui ele fez uma adaptação para um café, mas se fosse uma casa ainda do 19, então provavelmente a gente teria um grande corredor com salas e quartos, e lá no fundo provavelmente a parte de cozinha, despensa, sala de jantar. É legal. E eu adoro também essa questão de você trazer no... Muito bem, Daniela. Mantém a tradição de levar os filhos para conhecer a cidade. Eu gosto muito dessa parte de produção de interiores, que aí eu peço que vocês também fiquem atentos a isso quando for fazer um projeto. Observem a história do cliente de vocês, a história do imóvel que vocês estão fazendo, para tentar colocar tudo isso dentro, sabe? Então, usar móveis de garimpo, de repente, é bem interessante. Ou móveis de família. Eu gosto. Essa cristaleira aí mesmo, eu sou fã. Cristaleira, aquelas cadeiras estilo imperial. Eu sou fã de móveis assim. Essas aqui, por exemplo, são cadeiras... Estou dando spoiler do próximo semestre, tá, turma? Cadeira medalhão, que a gente chama de cadeira Luiz Felipe também. Que o Philip Stark vai fazer ela em acrílico, né? Quase não sai. Né? Essa cristaleira aqui, ela pode ter sido no passado um guarda-roupa, um armário. Aquilo que eu falo, o mobiliário ele pode ter funções múltiplas. Né? Um guarda-roupa ele pode sair do quarto e ir para a sala, virar uma estante de livros, virar uma cristaleira, virar um porta-biscuit. Cadê? E aqui também, né, que eu encerrei a aula passada, dessa solução que se usava, né, chamada de muxarabi, ou gelosia, tá, em que não se tinha tantas janelas envidraçadas, tá? Ou quando as tinham, eram em órgãos públicos ou igrejas, irmandades. E aí nós tínhamos os muxarabis, ou as treliças, que era onde se possibilitava um conforto térmico, ventilação, iluminação e, ao mesmo tempo, você tinha uma privacidade. Isso vai ser muito comum
né, essas duas fotos aqui seguintes são em Olinda, Pernambuco, a primeira é em Tiradentes, tá? E depois nós vamos ver aí versões atuais desse Muxarabi, essa influência da arquitetura mourística. Aqui eu só trouxe um exemplo, né, da como era a planta baixa dessa casa, para você já ir se familiarizando. Quase toda a casa, né, eu estou dizendo assim, uma casa não solar, não palacete, né, uma casa comum. Ela consistia ou de térreo e um pavimento. No pavimento térreo, quase sempre nós tínhamos, se tinha lojas, ou armazéns, ou depósitos, e na parte de cima, a moradia da família, tá, que trabalhava naquele comércio. Quando você tinha uma casa térrea, não é? Você tinha normalmente 2 ou 3 portas de fachada, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo, você tinha 2 ou 3 portas de fachada, na fachada, que era o comércio, e o resto era residência. Então, você morava e trabalhava no mesmo local. E tinha apenas uma porta separando esses 2 ambientes. Conseguiram entender? Repita aí, Rodrigo. Não entendi muito bem, não. Interno ou é tipo assim, os arcos e uma dessas entradas era da casa e os demais eram compartimentos tipo lojinhas? Isso. Tipo espaços comerciais, é isso? Por exemplo, essa planta primeira aqui, que é do pavimento térreo, nós temos aqui a parte A, que era uma loja, a B, que era a escadaria de acesso para o segundo pavimento, que era a residência. Então, embaixo, o comércio e os demais andares, residências. Tá? Deixa eu voltar aqui uma casa que isso vai ficar muito mais evidente. Tipo, esse solar, vou pegar ele como exemplo, na Casa das Portas Velhas. Você ter 2 portas, então aqui temos a porta de entrada do hotel, né? Vamos botar aqui mais 2 portas como comércio, tá? E essa outra porta aqui seria a porta de acesso à casa. Então, as outras 3 janelas seriam residências. Tá? Vai. Certo. Mas isso é melhor. Eu mostro muito isso em loco lá no centro histórico, que fica mais fácil. Tá? Aqui um outro exemplo desse Muxarabi, em Diamantina. Ele todo completo. Então, ali você tinha vento, luminosidade e privacidade. E aí um pouco da nossa Salvador no 19. Então, turma, alguma pergunta, alguma dúvida? Dúvidas, perguntas? É muita coisa legal de se ver, né? Agora sim, aos poucos a gente vai. Certo. E nem agora. Então, assim, tá sendo muito bom, mas não dá para, assim, realmente não é para gravar, né, nada, mas nem memorizar, mas sim para se conhecer, né? Não, aqui é só para noção, primeira noção, né? De que as coisas, de que existe esses ambientes, esses locais. Certo. E aí, turma, a gente continua na quarta-feira, certo? Certo. Viu? Então, muito obrigado. Só para saber, amanhã vai ter aula, professor? Não, amanhã não. Ah, tá. Com a decisão da turma, Ok. certo? E amanhã Não, eu até ter coloquei, aula. mas eu não vi o finalmente o que decidiram. Tá Não. bom? Então, muito Tá bom, obrigado então.